Esses brasileiros estavam mal acostumados com a vida que levavam e resolveram se envolver com uma turma de malucos em busca de altas aventuras. Os patriotas só não contavam que esses caras eram muito mais perigosos que eles imaginavam. Dos mesmos criadores de Tudo Menos o PT e É Melhor Já Ir Se Acostumando, chegou a Não Tinha Como Saber. Todos os dias na sua Sessão da Tarde. Fala, seus mal diagramados. Nas eleições de 2018, o jornalista com o nome de Colírio de Maconheiro Felipe Moura Brasil cravou em um vídeo na Jovem Pan que o PT teria projeto autoritário, mas o Bolsonaro, não. 2 anos e meio depois do que aconteceu, dormimos uma semana toda com receio de acordar no dia 31 de março com um exército estilo Comando Maluco da Record tomando conta do nosso país. Apesar do presidente ter mandado embora todos os comandantes das Forças Armadas na última segunda, felizmente até agora não existe nenhum general de 4 estrelas com vontade de trocar a mamata dos churrascos de quartel pela trabalhosa missão de tomar um país do tamanho da Europa. Mas é inegável que foi a semana que pensamos que poderíamos virar enfim a Venezuela, mas sem a vantagem de ter o Guaidó e um presidente que parece o professor Girafales. Além dessas intenções golpistas, os últimos 7 dias também ficaram marcados pelas fracassadas e geriátricas homenagens ao golpe de 64 pelo Brasil, uma loira odonto de Sorocaba metendo atestado para andar sem máscara, Latino encontrando o presidente e Carla Zambelli provando que está abaixo do nível cognitivo médio, até mesmo dentro do PSL. Dia 31 de março marcou 57 anos do golpe militar, que na verdade aconteceu dia 1º de abril, mas o exército mudou a história para não ter a efeméride vinculada ao Dia da Mentira. E em todo o Brasil, os patriotas foram às ruas realizar atos em homenagem àquele período. Em Brasília, em plena quarta-feira, 4 aposentados, 12 fracassados por não passar em concursos públicos, 5 comerciantes que já faliram 8 CNPJs cada e 9 desquitadas que acham o Sérgio Moro um gato e só ficam acordadas à base de Ritalina, café solúvel e energético Red Nose, se reuniram na Praça dos Três Poderes para promover um dos eventos mais flopados da história do bolsonarismo. Levante a mão. Vai começar com vocês aqui. Vai começar com vocês. Saiam, depois desse evento, e saiam protestando nos 4 cantos da sua cidade. Use sua rede social. Use todas as ferramentas que você puder. E vamos de encontro a todos esses canalhas que querem destruir o nosso país. Não dá nem pra chamar de multidão que estava ali, no máximo é uma multidinha. Dá pra ver que até o vendedor da Que Bom se arrependeu de ir ao evento, porque provavelmente teria lucrado mais se estivesse parado o carrinho na frente de um cassino ilegal que hoje em dia tem no mínimo 100 ou 200 pessoas a cada noite. E os envolvidos aí são tão incoerentes que pedem intervenção militar, mas chamam os governadores de ditadores. Bom, não precisa fazer sentido mesmo. Tanto não faz sentido que o pregador patriota tenta até imitar o Lula. No Rio de Janeiro, o encontro de saudosos da ditadura também reuniu meia dúzia de gatos pingados em Copacabana com aquele perfil de sempre. Você sabe? Então, gente que tem idade suficiente para ter tomado cerveja com o Noel Rosa na Lapa e uns tiozões que cresceram no auge do rock brasileiro, mas não entenderam nada das letras do Cazuza e hoje chamariam um cantor de viado comunista caso estivesse vivo. O pior de tudo é a audácia desses tomadores de calcitran D3. Não contentes em celebrar a memória cebosa do Ustra, também conhecido como Adolfinho Gaúcho, ainda querem sair na mão com os jovens que passam pelo local e os criticam. Que aparecer, tu é viado, rapaz. O dia de hoje é um dia simbólico, porque é o dia que a democracia brasileira foi destruída. Tem que viver uma democracia. Se aparecer, aí, o tipo aqui, ó.
Sorte que o rapaz que foi lá contestar a manifestação só ficou na base da tiração de onda, até porque é melhor para eles, afinal os hospitais estão lotados e uma cirurgia de quadril no momento não seria interessante. Porém, o mesmo rapaz deixou a máscara abaixada, o que na atualidade é uma arma biológica bem potente. Em Itaqui, cidade gaúcha que faz fronteira com a Argentina, os patriotas locais resolveram realizar um protesto inusitado contra a Unipampa, Universidade Federal fundada em 2008, quando o presidente era o Lula. Nas palavras deles, a instituição é muito onerosa e não deveria existir em uma cidade tão pequena. A mentira aí é que em 2020 a Unipampa foi considerada o órgão federal com melhor qualidade de informação de custos de todo o Brasil. Então desvio não tem. E talvez só por conta dessa informação o gado saiba exatamente quanto fica cada formando por ali, porque há transparência na prestação de contas. Essa velocidade de hoje em dia, vou falar isso com eles ali, ó. Essa porcaria que nós temos aqui, ó. Essa p que nós temos ali, ó. Aquilo ali, ó. O que ela forma? Aquilo ali, ó, só forma petista, cara. Ela forma uma máquina de votos pra Quem for contra, quem for contra o presidente daquela p ali, ó. Mas esse surto coletivo que nos remete à queima de livros tem também outra explicação. O ressentimento é o combustível do bolsonarismo. E geralmente quando o foco é muito crítico sobre universidades e concursos, pode ter a certeza de que a pessoa ou não conseguiu passar no vestibular, ou um parente perdeu a vaga para o filho da empregada. Não falha nunca. Dia 29 de março foi o dia do jejum pelo Brasil. A ideia do presidente de pastores evangélicos era de que o povo ficasse sem comer um dia para ajudar no futuro do país, seja lá qual for a relação de causa e efeito que uma coisa tem com a outra. Quero convidar você para se enganjar conosco no jejum nacional em favor do Brasil. No próximo dia 29 de março, segunda-feira, a Igreja Evangélica Brasileira, os cristãos do Brasil, estarão se unindo em um dia de jejum e de oração pelo futuro do Brasil. Quero convidar toda a família o Brasil para Cristo aqui em Jaguariaíba, os nossos pastores do Paraná e do Brasil, para que juntos entremos na presença do nosso Deus, em jejum, em oração, com o coração quebrantado e humilhado diante do Senhor, pedindo perdão a Deus pelos pecados do Brasil. Mas apesar de parecer uma ideia estapafúrdia, ela obteve êxito em grande parte do país. Até porque o jejum involuntário já é uma realidade na população brasileira. Se a retomada da economia e o fim da pandemia dependem da população passar fome, certamente viraremos a Coreia do Sul até 2022. Fora que também tem outro ponto. Nunca antes o nosso povo respeitou tanto as regras da quaresma e reservou o período entre o carnaval e a Páscoa para não comer carne. Claro que neste ano, com o acém saindo R$50 o quilo, foi mais fácil respeitar os preceitos cristãos. Dessa forma, conseguir comprar o alimento nos últimos 40 dias seria uma espécie de milagre maior que a própria ressurreição de Jesus. Mas independente de como aconteceu, o cristão pai de família merece os parabéns e o nosso presidente também, porque nos ajudou a cometer menos um pecado na vida. Araraquara, terra do hacker Walter Delgatti, tem colhido bons resultados com o lockdown decretado há 2 semanas. No entanto, apesar disso, a cidade, cujo prefeito é Edinho Silva do PT, virou um celeiro de fake news, ameaças e delírio generalizado de negacionistas. No começo da semana, o luthier Deivão Hard Rock, que tem uma banda cover de Bon Jovi e perfil de casal no Facebook, o que também é conhecido como o maior combo do fracasso existencial, ameaçou o prefeito da cidade. Quando foi descoberto, pediu desculpas ao político e arregou, como sempre. Mas além desse caso patético, um seguidor do presidente disse que tem sido perseguido por tentar mostrar que as UPAs de Araraquara estão vazias. Em seguida, o homem disse que já pediu proteção para o governo, mas até agora não foi atendido. Eles colocaram um monte de placa dentro de Araraquara, espalharam em várias partes. E lá tá morrendo muita gente lá, né? Apesar do lockdown. Morrendo muita gente. Então, a gente não sabe nem dizer se A gente não sabe nem dizer se é verdade isso daí, porque a gente vai no UPA, eu moro 2 ruas do UPA, a gente vai no UPA, eu filmei o UPA, inclusive eu arrumei problema por causa disso, tô sendo processado e tava vazio o UPA. O UPA tava vazio no dia que eu filmei, pelo menos à frente do UPA, a gente não sabe lá dentro. E assim, a gente tem até assessores lá do ministro Onyx Lorenzoni,
A gente tem assessor do Douglas Garcia lá, a gente pede para eles tentar entrar lá dentro, eles também não entram lá dentro, a gente precisa desses caras lá dentro. Eles não conseguem entrar, eles não deixam eles entrar lá dentro. E eu tô sendo processado porque falaram que eu tô organizando as manifestações do senhor lá dentro. E a gente tá correndo risco até de ser preso já, por causa disso daí. A gente tá correndo risco de ser preso. Ele já falou que ele vai tentar caçar o pessoal que tá organizando a manifestação pro Bolsonaro lá dentro de Araraquara. Eu não vou responder que tem muita gente filmando aqui. Jair então comenta que não vai responder porque estava sendo filmado. Se eu bem conheço o presidente, ele não vai responder nunca. E se eu conheço melhor ainda o esquema ali do cercadinho do Alvorada, isso foi só uma bravata contra um opositor petista e a pessoa que contracena com o presidente nem sequer deve ser de Araraquara. É uma cena muito montadinha para reforçar o discurso lockdown e eu não boto fé. Essa também foi uma semana em que corremos o risco de ficar sem kit intubação, tivemos reforma ministerial às pressas, troca-troca nos comandos militares e ainda revisamos o prazo de vacinação novamente. Mas qual era a real prioridade do presidente nos últimos dias? Receber o falidíssimo cantor latino no Planalto. Se já não bastasse não ter serventia nem mais para lançar música de festa de Playboy, Latino ainda foi ao local para prestar um desserviço à moda, ao visitar o governo com a indefensável combinação de camisa vinho e gravata marrom. Não que chegue a ser novidade que o cantor é fã de candidatos e looks questionáveis. Em 2018, ele chegou a fazer jingle para o pré-candidato Flávio Rocha, dono das lojas Riachuelo. Com a desistência desse, Latino criou um jingle anti-PT e lançou um clipe no qual ele canta com a camisa da CBF. Eu quero que o PT vá se parar de atrasar nosso Brasil e vai pra aonde já se viu, agora é Bolsonaro na cabeça. Certo fez a filha do músico ao colocar o nome do marido da Kelly Key no RG e não do pai biológico. Muito constrangedor compartilhar do mesmo DNA de alguém assim, né? Te entendo, Suzana? A instituição Loira Odonto tem se provado um problema sério no Brasil de 2013 para cá. Desde então, não passamos uma semana sem que algum exemplar desse fenótipo típico dos trópicos não gere manchetes absurdas e revoltantes. As últimas semanas mesmo estão repletas de notícias sobre famosos do tipo, como as Cavaleiras do Apocalipse antipobre Xuxa, Joyce Hasselman, Bia Dória e Val Marchiori. Mas as anônimas também querem espaço. Em Sorocaba, a influencer Mel Quevedo arranjou um atestado para frequentar mercados da região sem usar máscaras. A médica dela teria alertado para os vários problemas de saúde que o acessório causa, mas Mel mesmo não deu exemplo de nenhum deles. Pior de tudo é que a mulher filma e posta todas as vezes que ela vai aos estabelecimentos procurar encrenca com quem já está se arriscando todos os dias enquanto atende o público. A gente tem que aprender a estudar os nossos direitos, as leis que favorecem o cidadão, tá? Então, o decreto municipal, ele não está acima de uma lei federal, tá? E a lei federal diz que a mesma lei que obriga as pessoas a usarem máscara, ela tira a obrigação se a pessoa tiver um atestado, né? E eu tenho um atestado porque a minha médica chegou à conclusão de que o uso de máscaras está dando problemas respiratórios e ela me deu o atestado. E o TAUST, ele não respeita a lei, gente. O TAUST é fora da lei. Então, assim, vamos boicotar. Eu sei que eu sozinha não vai fazer nada, mas pelo menos a minha parte eu tô fazendo, tá? Acho que se todo mundo fizesse a sua parte, o mundo seria bem melhor. Para piorar, ainda precisa lidar com a adulta mimada de 40 anos que não aguentaria trocar de lugar com aqueles trabalhadores e trabalhar de pé 12 horas cortando frios no mercado, e isso é muito revoltante. A pessoa quer atrasar o lado dos outros só para provar uma maluquice da cabeça dela. Essa fez pró-graduação na Universidade Sorocabana de Inconveniência, de onde saiu também Felipe G. Martins, o sorocabano. Carla Zambelli é um fenômeno de inteligência negativa até para os padrões do PSL, partido em que os membros são levemente mais jumentos que os do Partido Novo,
Patriotas, PRTB e PSC. Nova presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ela já havia aprovado na semana passada que não entendia muito bem para que a pasta servia ao levar cachorros da guarda da polícia ao plenário, como se isso tivesse algo a ver com os temas que deveriam ser abordados lá. Já nesta semana, ela ainda provou que nunca havia ouvido falar de grilagem de terras, justamente um dos segmentos mais problemáticos do Brasil, que deu com certeza 100% dos votos ao mito. Resta saber se ela entendeu o que é. Capaz da Carla achar que trata-se de criadores de grilos em fazendas. Eu ainda estou aprendendo, como eu disse, né, toda essa parte de... Pra você ter uma ideia, eu não sabia o que era grilagem. Assim, grilagem de terra, eu falei grilagem. Por outro lado, a deputada paulista é tão fraca, mas tão fraca das ideias, que até o João Dória tira a onda dela nas redes. Nessa semana, o governador de São Paulo resolveu bancar o stand-upeiro. Se saiu melhor até que o Maurício Meirelles ao responder os desafetos. E não, isso não é um elogio ao Dória. E entre esses desafetos estava a própria Zambelli, que tentou irritar o Tucano, mas levou uma invertida do Dória. Ele avisou que iria vacinar toda a família da parlamentar e ainda assinou o tweet com o apelido Agripino Calça Apertada. Eu odeio Dória, mas no caso da vacina, ele está vencendo de lavada os bolsonaristas. E no caso do stand-up, ele também consegue fazer um bem melhor do que de vários ex-CQC. No último domingo, tivemos aquelas cenas lamentáveis no Farol da Barra, em Salvador. Na ocasião, um policial de Itacaré foi até a capital baiana, atirou para o alto e acabou alvejado ao atacar uma guarnição militar. O caso gerou até mesmo elogios de Bia Kicis, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. A deputada chamou o homem morto de herói e apagou em seguida, claro. Mas durante a semana, quem resolveu continuar a forçar a barra dessa história foi Onyx Lorenzoni, que tenta a todo custo ocupar o espaço de Weintraub e Ernesto Araújo como membro do governo mais imbecilizado do momento. O ministro disse que governadores estão jogando a polícia contra a população e que os policiais só querem ter o direito de trabalhar. Aí, presidente, mandam fazer o lockdown. Jogam policiais contra cidadãos. Cidadãos que clamam pelo direito constitucional de ir e vir, pelo direito constitucional de poder trabalhar, ministro Paulo Guedes. Que país nós estamos? Agora me diz uma coisa, Onyx. Quem está impedindo o PM de trabalhar na pandemia? O cara é tão mentiroso que confunde comerciante com agente de segurança pública e acredita na própria lorota. Mesmo depois de tudo o que aconteceu nos últimos meses em relação à Vaza Jato, a Globo insiste em emplacar Sérgio Moro como candidato competitivo para 2022. No entanto, como ele apresenta sérias dificuldades em complementar frases e raciocínios que não sejam sobre o combate vago à corrupção, fica difícil insistir no cidadão. Por mais boa vontade que os Marinho e Ali Campbell tenham com esse capial concurseiro, cada dia fica mais inviável. Tanto que a Globo News já entrevista o Mandetta e o Santos Cruz todos os dias para ver se emplaca um novo nome. Durante uma edição do Jornal Nacional desta semana, Moro foi convidado para discutir amenidades com William Bonner e disse não se arrepender de nada que fez na Lava Jato. Não me arrependo. Dá para tocar o fundo a Edith Piaf, né? O Je ne me regrette rien. Até aí é surpresa para quem? Inclusive, ele tem recebido gordos pagamentos por ter sido office boy dos Estados Unidos na operação. Mas em vez de finalizar por aí, o cara tentou mostrar uma erudição, citou Edith Piaf e virou piada por provar que conseguiu superar o Eduardo Bolsonaro e ser analfabeto não em 2, mas em 3 idiomas: francês, português e inglês. Pior de tudo é que trata-se de um ex-juiz, um cara que ganhou muito dinheiro na vida e não teve nem a coragem de investir um pouquinho que fosse em fonoaudióloga e nem mesmo num preenchimento labial que ajudaria muito ele a fazer um biquinho para pronunciar melhor os nomes das músicas em francês. Mais engraçado que o próprio Sérgio Moro, só a imitação do Adnet. Não há melindre ou arrependimento nesse momento. Não devo pedir escusas pela Lava Jato, porque ela com seus objetivos.
Isso aí, galera. Pra quem gosta do canal, nós temos nosso apoio, nosso Seja Membro, conta jurídico e Pix, caso você queira e possa fazer uma colaboração. Além do YouTube, estamos presentes no Instagram, no Facebook e no Twitter. Sigam a gente lá. E para todos aqueles que achavam que o Bolsonaro só ia dar um golpe e não receberia o latino no Planalto, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.